E está chegando um evento que pode fazer as criptomoedas dispararem. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que está subindo nesta quarta-feira após a reunião do Fed. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos, comentar sobre o que a gente teve de importante ali em relação ao Fed, como isso deve impactar as criptomoedas. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise do gráfico das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho aí embaixo para receber as notificações, deixar o like também aí embaixo para dar aquela força. E meus amigos, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, o link vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo, então vai ser o primeiro comentário que você vai encontrar aí, porque lá a gente posta notícias em primeira mão de coisas que acontecem, que podem impactar os mercados. E bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal. A gente tem uma atualização muito importante na análise de sentimento que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? O Bitcoin atingiu um nível muito importante, tá? Mas começando aqui pelo gráfico, pessoal, o Bitcoin nos últimos dias a gente tem aquele cenário em que ele rompeu para cima ali um fundo duplo, né? O que eu consigo ver no gráfico é isso aqui, pessoal, mesmo cenário dos últimos dias, tá? Fundo duplo rompido para cima, alvo lá na região dos 102 mil dólares. E aqui nos últimos dias, pessoal, nas últimas horas aí, a gente não tem padrões gráficos tão bem definidos como nos tempos gráficos maiores, tá? Mas ainda assim dá para forçar a barra aqui. Eu vejo que nas últimas horas o Bitcoin rompeu para cima ali o que parece ser uma bandeira de alta, tá? Um padrão que normalmente indica continuação, então vai de encontro ao fundo duplo dos tempos gráficos maiores que a gente mostrou agora há pouco. Se a gente fizer uma projeção dessa pernada de alta para saber até onde o Bitcoin pode ir, pessoal, a gente tem alvo aí para o Bitcoin lá na região dos 100 mil dólares, 100.500 dólares. Tá? Então o gráfico está só apontando alta, não há sinais de queda para o Bitcoin quando a gente olha somente o gráfico, tá? Agora, pessoal, a gente não pode falar somente dos gráficos, né? A gente teve aí eventos importantes acontecendo hoje, tá? Hoje foi o famoso dia da reunião do Fed. Apesar disso aí o mercado americano ele fechou ali com ele fechou estável, né? Não tivemos aí nenhuma queda, nenhuma alta muito forte, como costuma acontecer em dias em que a gente tem as declarações do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Então, a partir das 3 horas da tarde, aí, a gente teve essas notícias. E, pessoal, primeiro, a taxa de juros foi mantida ali em 4,5%, né? Na banda entre 4,25% e 4,5%, tá? E sem alterações aí como o esperado, tá? Isso aí já era algo que era pouco provável de vir diferente, né? Mas o que mais chamou a atenção do mercado, pessoal, foram as falas do Jerome Powell, né? Ele mostrou uma postura aí cautelosa em relação a cortar juros, tá? Ele enfatizou bastante a necessidade de paciência e ele também destacou que as decisões futuras vão depender dos próximos dados macroeconômicos, tá? E ele falou, pessoal, que os cortes nas taxas de juros só vão ocorrer se houver aí uma piora da economia, uma recessão, né? Uma deterioração muito forte, tá? E ele também, pessoal, alertou sobre o impacto que as tarifas podem ter em termos de aumentar a inflação. Isso pode complicar aí o mandato duplo do Fed, ou seja, aquela tentativa de manter a estabilidade de preços e o pleno emprego. Segundo ele, pelo que ele falou, a gente pode ter uma piora aí nos próximos meses do mercado de trabalho e a inflação ela pode ficar resiliente. Ele falou, inclusive, que pode ser que nesse ciclo deste ano, talvez eles nem consigam aí cortar os juros. Ele não falou explicitamente isso, tá, pessoal? Mas eu interpretei do que ele falou que pode ser que esse ano aí a gente tenha surpresas ruins, tá? E a reação do mercado financeiro, pessoal, foi de leve alta, tá? O SP500 subiu ali 0,4, o Dow Jones subiu 0,7, o Nasdaq 0,3, tá? Mas assim, pessoal, o mercado não reagiu muito, tá? E o mercado também continua vendo aí uma possível redução nas taxas de juros em julho, tá? O mercado continua com a mesma aposta. Então, as falas aí que o Jerome Powell soltou hoje, elas não tiveram um impacto tão grande, tá? Até porque, na minha opinião, ele não falou muita coisa aí nova, né? Muita coisa que o mercado já não esperava. Dá para dizer até, pessoal, que essa reunião do Fed de hoje foi praticamente um não evento, tá? Não teve aí nesse pronunciamento nenhuma surpresa. E, na minha visão, a reunião que vai ser mais importante vai ser a do mês de junho, do mês que vem, porque nessa reunião do mês de junho
a gente vai ter as falas do Jerome Powell, as falas do Fed, né, e também o gráfico de pontos, que é mais importante. Ele vai dar aí uma expectativa se a gente vai ter corte de juros em julho ou não. E lembrando que os efeitos aí das tarifas, eles ainda vão começar a aparecer nos dados macroeconômicos agora, a partir do mês de maio, eles vão aparecer cada vez mais. Então, talvez só lá para julho é que o mercado realmente vai saber aí como a inflação vai se comportar. Então, podemos ter períodos aí ainda bastante indecisos e com o Fed sendo mais importante ali no mês de junho, tá? Pessoal, amanhã a gente vai ter pedidos iniciais do seguro-desemprego e depois disso aí, em termos de eventos aqui do calendário, praticamente acabou a semana. Mas tem algo aí, pessoal, que está puxando o mercado para cima, que são as negociações aí entre China e Estados Unidos que podem começar na próxima sexta-feira, tá? O mercado está atento, pois autoridades aí comerciais dos Estados Unidos e da China vão estar em Genebra, na Suíça, e elas vão se reunir, tá? A gente vai ter ali uma reunião entre os representantes do governo Trump e do governo chinês, e podemos ter o começo de uma conversa entre esses países para negociar as tarifas, tá? É lógico, pessoal, não acho que vai ser fácil, tá? Acho que vai ser algo aí que pode ter até desentendimentos entre as partes aí, mas fato é que isso aqui já é uma notícia boa para o mercado, né? Porque a gente está vendo aí que tanto a economia chinesa quanto a economia dos Estados Unidos já estão sentindo os efeitos da tarifa, tá? Efeitos muito negativos, né? O mercado quer que essas tarifas sejam reduzidas. Eu acredito que uma simples redução aí nessas tarifas, dependendo de quanto for essa redução, é lógico, poderia melhorar um pouco o humor dos mercados, tá? Inclusive, eu acho que o mercado está antecipando esse evento, né? A gente está tendo uma subida nos últimos dias, fazendo o famoso sobe no boato, venda no fato, tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado maior, pessoal, é se não chegarem a lugar nenhum essas negociações. Se depois dessa reunião, das pessoas relacionadas à reunião saírem falando que não deu certo, que não vai ter acordo, isso aí poderia causar aí uma queda no mercado, tá? Então a gente tem que ter bastante cautela aí, porque é um evento que o mercado já pode estar antecipando aí, já pode estar precificando, tá? Não há garantias, pessoal, de que vai haver uma negociação, de que vai haver um acordo, tá? Então, isso é algo bastante volátil, tá? A gente está vendo, cada hora muda a narrativa ali, tanto do lado dos Estados Unidos quanto da China, cada dia falam uma coisa, vão negociar, não vão negociar, então eles são bastante previsíveis, tá? Em termos de análise de sentimento, pessoal, temos aqui quase 2 pessoas apostando na queda para cada pessoa que aposta na alta. Enquanto a maioria estiver apostando na queda, as baleias vão continuar jogando o mercado para cima e o Bitcoin vai continuar se valorizando, tá? Então, expectativa aí de gráfico para o Bitcoin, valorização, tá? O Open Interest aí andou subindo, caiu ali no meio do dia, mas depois acabou voltando a se recuperar, tá? Então, assim, se eu fosse fazer uma leitura aqui do TRDR, eu diria que é alta. Mas quando vamos aqui para o mapa de calor, o mapa de liquidação, a gente vê algo aqui que chama bastante atenção, tá? Um ponto em que a gente tinha muita liquidez era a região dos 98 mil dólares, né? E o que aconteceu, meus amigos? O Bitcoin consumiu aquela liquidez que a gente tinha acima, na região dos 98 mil dólares. Agora, pessoal, a gente tem liquidez aqui ainda um pouco acima, mas a gente tem muito mais abaixo, tá? E é importante, pessoal, porque esse mapa de calor aqui, ele costuma pegar umas boas viradas aí do mercado, tá? Muitas vezes o mercado busca liquidez de um lado e depois vai buscar liquidez do outro, né? Buscou acima, bate ali no teto, vamos dizer assim, para depois cair lá na região dos 92, 93, que é onde tem mais liquidez, e pegar aquela liquidez que está acumulada abaixo, tá? Mas um alerta que eu faço, pessoal, mapa de calor, meus amigos, tem que estar atualizando todo dia, toda hora se puder, tá? Porque isso daqui muda ao longo do dia. Inclusive amanhã, pessoal, às 9 horas da manhã, eu estarei no canal Educação Real Oficial fazendo uma live e atualizando esses indicadores, atualizando a análise do mercado, tá vendo como vai ser a abertura ali do mercado americano. Então não percam, tá? Vou postar o link lá no Telegram. E, meus amigos, em termos de análise de sentimento é isso, temos que ver também o que está acontecendo com as principais criptomoedas do mercado.
Dominância do Bitcoin, pessoal, não para de subir, meus amigos. E é o que a gente já vem falando aqui nos últimos dias. Dominância do Bitcoin tem tudo aí para chegar acima dos 66%, tá? É o que o gráfico vem falando aí nas últimas semanas. Então, altcoins estão numa situação difícil, apesar de muitas estarem tendo uma leve valorização agora, tá? Ethereum, pessoal, continua presa ali naquele range entre os 1.850 e 1.750, sem grandes novidades nos tempos gráficos menores. Tempos gráficos maiores seguem muito ruins, tá? Com alvo lá na região de aproximadamente $1.100. Solana, meus amigos, o gráfico da Solana também está tendo uma alta hoje aí, tá? A impressão que eu tenho quando eu vou lá para o gráfico de 4 horas é que a Solana está formando, ou pode estar formando ali, uma bandeira de alta, tá? Um padrão que normalmente indica continuação de uma tendência de alta, né? Se a gente fizer aqui um desenho no gráfico da Solana, meus amigos, a gente vê aqui uma possível cunha descendente se formando, tá? É óbvio, pessoal, a gente ainda não teve o rompimento, logo não tivemos uma confirmação desse padrão, mas se nas próximas horas a Solana conseguir romper para cima, essa cunha descendente, né, esse padrão aí de alta, a gente consegue ver alvo para ela lá na região de, vamos ver aqui aproximadamente, se romper, viu, pessoal? Ainda não tivemos rompimento, tá? Se ela romper, teria um alvo ali na região dos $163. Então vamos ficar atentos aí na Solana, que ela pode formar um padrão legal, viu? Cardano, pessoal, tá quase invalidando aqui esse ombro cabeça a ombro, tá? Como ela não caiu até agora, se ela começar a subir aqui, passar ali dos 70 centavos de dólares, eu considero esse ombro cabeça a ombro que tem alvo ali na região dos 60 centavos inválido, tá? BNB, meus amigos, gráfico da BNB parece estar seguindo aquele cenário do ombro cabeça a ombro invertido, que é um cenário que eu não estava acreditando tanto ontem, tá? Mas parece que ela está fazendo um pullback aqui. Então o alvo para a BNB está lá na região dos $616, tá? A gente também, pessoal, não pode deixar de olhar aqui o gráfico da XRP, meus amigos. Gráfico da XRP também parecia estar formando um ombro cabeça a ombro ontem, e ela está demorando aí muito para cair, tá? Se a XRP for ali para cima dos $2,20, ela vai invalidar esse padrão, tá? Dogecoin é a mesma coisa, pessoal. Dogecoin, inclusive, nos tempos gráficos menores aqui, parece estar formando um ombro cabeça a ombro invertido, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue desenhar aqui para Dogecoin um ombro cabeça a ombro invertido, que parece já estar sendo rompido aí no gráfico de 1 hora, tá? Vocês conseguem ver bem aqui. E a gente tem o volume de negociação crescendo ao longo do padrão, o que reforça a formação aí desse padrão, tá? Então, essa é a situação. A gente consegue ver aqui, se a gente fizer uma projeção, a gente vê alvo aí para ela lá na região de aproximadamente 18 centavos de dólares, tá? Então, Dogecoin pode ir lá nos 18 centavos. E eu acho que se ela for nos 18 centavos, pessoal, esse cenário do ombro cabeça a ombro ali com alvo de queda, ele vai ser invalidado, tá? Tron tá andando de lado como nos últimos dias, sem grandes novidades. Token Tom do Telegram já bateu o alvo do ombro cabeça a ombro e por enquanto não tem padrões gráficos novos. Avax, meus amigos, subindo hoje, mas não tem nenhum padrão gráfico aí muito claro. Aave andando de lado, tá do mesmo jeito que estava nos últimos dias, com uma certa volatilidade, mas aí não conseguindo passar ali acima dos 180 por enquanto, tá? Pendle, meus amigos, andando de lado também nas últimas horas. Dá para forçar a barra e desenhar um ombro, cabeça a ombro invertido aí, mas não sei não, viu? Sui, meus amigos, Sui formou aqui um pequeno ombro, cabeça a ombro invertido, tá? Não bateu o alvo daquele retângulo, ela quase bateu ali, né, pessoal? Chegou nos 3,11, o alvo era nos 3,1, tá? E agora, meus amigos, o gráfico da Sui parece está aí fazendo o que eu falei, tá? Aliás, eu acho que isso aqui, pessoal, tá mais para um fundo duplo, tá? Ambos os padrões aí vão ter o mesmo alvo, mas aqui no gráfico de 1 hora a impressão que dá é que a Suíça está rompendo para cima aqui um fundinho duplo, tá? Um padrão de reversão para alta. Se a gente fizer aqui um desenho no gráfico, né, para saber até onde ela pode subir, o alvo está na região dos 3,80, tá? Então, Sui pode testar a região de resistência de novo. NIR, pessoal, não conseguiu nem reverter o ombro, cabeça a ombro que ela tinha formado. Então, a situação da NIR continua ruim. Acredito que qualquer quedinha que o Bitcoin der aí pode fazer a NIR cair para a região dos $2,07, tá? Então, a situação da NIR aí está difícil. Outra moedinha importante aí, pessoal, é a Chainlink, tá? Gráfico da Chainlink, meus amigos,
parece estar formando aí nas últimas horas. Já dá para considerar que ela bateu o alvo daquele retângulo ali que a gente havia alertado nos dias atrás. E agora, meus amigos, ela formou aqui, na minha visão, um fundo duplo, então padrão de reversão de tendência, reveste uma tendência de baixa para alta. Se a gente fizer aqui uma projeção, um desenho, para saber até onde pode subir, a gente vê a alvo lá em 14 dólares e 76 centavos, tá? Então, esse aí é o alvo aí para a Chainlink, que as criptomoedas estão aí com expectativa. A maioria das criptomoedas estão dando sinais de alta, mas atenção, porque sexta-feira, se essas negociações não forem bem e tiver alguma notícia negativa em relação a isso, a gente pode ver uma reversão desse movimento, tá? No mais, irei manter vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.